Graças a Deus. A palavra do nosso irmão Evaldo vai falar conosco sobre verdadeira pureza / mãos lavadas. Pois é, irmão. Que a misericórdia de Jesus e o olhar amoroso de Maria de Nazaré envolva os nossos corações, para que os ensinamentos do Mestre saiam dos nossos pensamentos e passem a fazer parte das nossas ações. Nós temos conhecimento do Evangelho em contagem de tempo um pouco diferenciada, porque é comum nós falarmos que o Evangelho de Jesus está aqui na Terra desde 2023 anos. os Espíritos, a gente foi alto, né? Eu gosto disso, que os Espíritos falam, a gente escuta bem. A matéria fala muito para dentro, né? Há pelo menos, fala 2000 anos, né? Não, essa contagem não, ela está muito defasada com relação à realidade. Porque Jesus nos traz o seu Evangelho há pelo menos 4,3 bilhões de anos. Quando, da sua vontade amorosa, ele forma esse planeta que Emmanuel fala para a gente no caminho da luz, depois de receber a massa linha que se desloca do sol, Jesus e seus prepósitos moldam o que nós chamamos hoje de planeta Terra. E fala-nos, desde aquela época, que ele não nos deixaria só. Ele nos acompanharia na nossa jornada e estaria fisicamente com a gente. A grande diferença de Jesus para nós é que Jesus não mente. Jesus não faz propostas que não podem ser cumpridas. E ele exemplificou para a gente. Há cerca de aproximadamente 2000 anos atrás ele veio, sabemos da história, sabemos do seu natalício. Ainda hoje confundimos Jesus com o Papai Noel. Mas experimenta na hora que tiver um sufoco, de um problema, de uma doença, não pede a Jesus não, pede a Papai Noel, para ver se ele vai vir com as rendas no seu trenó, trazer alguma solução. Não estou dizendo que sou o contrário não, tá? Mas eu gosto de colocar os pingos no is, como se fosse professor de gramática. Mas eu, desde novo, eu não entendi a importância que se dava a Papai Noel em detrimento da figura amorosa de Jesus, que está conosco, como ele mesmo diz, até o fim dos tempos. Ainda hoje, muitas das vezes, pelos diversos motivos, nós insistimos em ensinar as nossas crianças que devem fazer uma cartinha para o Papai Noel, mas não ensinamos a fazer uma cartinha para Jesus. Não ensinamos nossas crianças que no dia 25 de dezembro é mais importante lembrarmos o nascimento do Mestre. Não importa se foi em Belém, se foi em 25 de dezembro, se não foi, não importa. Mas a gente esquece de lembrar as nossas crianças que o evento máximo desse dia é o nascimento do Mestre. É como diz o anjo aos pastores: eis que vos trago uma boa nova, a luz que faz no meio de nós. Boa, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não é os homens de boa vontade, não. Os homens de boa vontade já estão com Jesus. Ele pede, o anjo pede, na narrativa para os pastores, que é boa vontade para com os homens. E o Cristo representa, por excelência, essa boa vontade que nos aguarda entre passos vacilantes o caminho que nos levaria a ele. Estamos hoje aqui na Terra de Jesus com a finalidade de decidirmos os nossos passos para Jesus. A finalidade da doutrina espírita é tirar o véu da lei, é descortinar aquilo que estava na penumbra. E todas as vezes que nós pegamos um texto do Evangelho para analisar, nós temos uma necessidade muito grande de analisar o contexto das palavras de Jesus. Porque se eu pego uma palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, para trazer para o ano de 2023,
no nosso contexto, muitas coisas ficam um pouco fora da nossa razão, do nosso entendimento. Da própria forma como o texto nos leva a entender a questão do lavar as mãos, que hoje, sabe, você pega vários textos vários vídeos na internet, no YouTube, a grande maioria dos irmãos falam no contexto da higiene pessoal que havia naquela época para lavar as mãos antes da refeição. Me desculpe os irmãos, mas não era isso não. Não havia essa identificação com a higiene pessoal. Não havia nem aquela cultura do banho diário. Quanto mais o fato de ter que lavar a mão, porque a mão está cheia de poeira da rua, não era isso. Era um ritual que simbolizava que o ato de lavar a mão você estava purificado, todo purificado, física e espiritualmente. Hoje a gente acredita nisso? Nem que tivesse uma água sanitária espiritual, né, que lavasse a mão, tirasse todas as impurezas da gente. Não rola. Não rola. Então, bota ali na porta, fizer uma vasilhinha com água, não faz mais com água orienta, né? Mas faz com água sanitária, bem, né? Então, pular essa parte. Mas não tem essa visão de higiene pessoal que aquela época era proposta. Sabe quando começou essa teoria de lavar a mão, lavar pé? Lá em Abraão. Lá com Abraão. É no início da história do povo hebreu, que Abraão estava na sua tenda, ele já estava em deslocamento para Canaã, para a terra prometida, ele já tinha um filho, Isaac, quer dizer, Sara já tinha dado a ele o Isaac como filho, e ele estava na sua tenda naquela época, como o chefe de família viajava com todos os familiares, e Eduardo, olha que coisa bonita, naquela época a cunhada ia junto. Hoje a gente quer separar ele, mas naquela época a cunhada ia junto. Eles faziam um acampamento deles em forma de U. Nas duas pontas da letra U ficavam as famílias mais novas, que eram os homens mais robustos. Qualquer ameaça, qualquer invasão, esses homens estavam habilitados para reagir. E na curva do U ficava o patriarca da família. Aquele que, sabe o que a patriarca significa? Aquele que partilha o pão. E a gente acha que o patriarca é o pai da família. Não, o filho pode ser patriarca. Ele que tiver a responsabilidade moral, ele pode exercer a função de partilhar o pão. Então, naquele momento, Abraão estava na sua tenda e ele vê à sua frente 3 pessoas. E ele analisa. Estranho chegando aqui no acampamento. Não ouvi tocar a jofar, que é aquele chifre do carneiro que usava como corneta, né? Se tem 3 nomes na minha frente, é coisa de Deus, é anjo. É anjo. E os homens olham para Abraão e falam assim: nenhuma água para banharmos os pés você nos deu. E Abraão, de pronto, levantou, pegou uma vasilha, botou a água ali para lavar o pé. Por quê? Abraão, na caminhada que ele estava, era próximo ao deserto. Você já andou na Avenida Rio Branco, no sol do meio-dia, descalço? E aí você já consegue, entra na Presidente Vargas, chega no Campo de Santana, aí tem aquele lago lá, cheio pra caramba. Mas tu fala assim, é ali que eu vou botar o pé. Chega a fritar, né? A visão de Abraão para esses homens que chegaram ao acampamento é que lavando os pés refresca a alma. E sim, a gente sabe que sim, num dia de calor, aqui no Rio de Janeiro não faz calor. Não faz calor. Aqui é verão o ano inteiro, a gente sabe disso, né? Mas quando você chega em casa e que você ou vai tomar uma água gelada, ou mesmo lavar o rosto para relaxar um pouquinho, refrigera a alma. Então essa visão de Abraão colocar a água para os 3 homens que ele denominou como anjo, para molharem os pés, é no sentido de refrescar. E criou-se a tradição que toda vez que chega alguém na sua casa, Eduardo, você tem que procurar
ele lavar os pés e não vai ter para lavar as mãos, porque o pai Abraão fez assim. Esses 3 homens que chegaram eram 3 anjos que vieram anunciar que Sodoma e Gomorra ia passar por uma transformação. Isso aí está lá em Êxodo, na Gênesis, perdão, e vocês podem ler, é curtinho, o livro de Gênesis, de Moisés, mas vai trazer para acreditar, porque o Espírito é a Bíblia, sabia disso? Sabia? O Espírito é a Bíblia, porque se você não conhecer tradição hebraica, mínimo, não precisa aprofundar não, você não vai entender o que Jesus faz e fala no seu Evangelho. Se você não entende o que Jesus fala e faz no seu Evangelho, você não vai entender a proposta de Kardec no Evangelho do Espiritismo. Ou seja, se você não estuda, você não é espírita. Simples assim. Porque o que o Espírito de Verdade nos fala? Primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. O amai-vos, o primeiro mandamento, é o Evangelho de Jesus, que representa o amor da sua excelência. O segundo mandamento, espíritas instruídos, são as obras de Kardec. Então, nós temos que estudar, temos que ler, para que a gente tenha uma fé raciocinada, como é a proposta da doutrina. Então, quando Jesus é questionado mentalmente, porque sabe que Jesus era complicado, se você pensar, ele odeia. E o sacerdote não falou nada com ele, não. Mas você vem na porta, não. E você tem discípulos, e aí está complicado, aí uma mulher de má fama, e chorou nos teus pés, e você não tirou o pé dali, deixou ela molhar os teus pés com as lágrimas e secá-los com os teus cabelos. Que profeta é ele? Jesus ouviu o pensamento do sacerdote. E Jesus fala assim: trocas uma lei de Deus por uma tradição de vocês. Porque a tradição era do homem. Como hoje, digamos que a tal vasilhinha com a sanitária está ali. Vocês vão poder dizer que foi Maria de Nazaré e João Natália que mandou colocar? Não. Porque não é proposta delas, diante da nossa necessidade de nos distanciarmos das coisas materiais, das tradições materiais que querem implantar como norma de lei, norma de conduta. Ela prefere muito mais que cheguemos ali na porta e na nossa prece sincera coloquemos as nossas dores, as nossas lágrimas nas mãos delas. Isso elas podem aliviar para a gente. Mas aí Jesus fala assim: vocês prestam atenção numa tradição e esquecem a lei de Deus. Porque no 5º mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo, está escrito: honrai a vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longos dias na terra que o Senhor Deus vos dará. Ali começa a reencarnação. Porque a única forma que tem de nós caminharmos por essa terra é através da união do espermatozoide com o óvulo, seja pela relação sexual, ou seja pela o que a ciência propõe hoje, que é a fertilização in vitro, mas teve que ter o óvulo e o espermatozoide, para que houvesse a fecundação. Então, para que nós tenhamos longos anos na terra, que o Senhor Deus nos dará, é através da reencarnação. Salvo se aqui já tiver algum espírito superior, se tiver, levanta a mãozinha que eu nunca vi muito tempo. E aí eu ouvi falar. Só ouvi falar, mas eu nunca vi de perto. A gente sabe de muitos exemplos na cultura da terra de espíritos superiores que habitaram aqui e deixaram os seus exemplos ao longo da jornada. Né? Então, quando lá no 5º mandamento da lei, dos 10 mandamentos, que Deus fala isso para Moisés, mas Jesus fala assim: tem esse mandamento, honrai pai e mãe. Aí Jesus fala assim: e esse outro mandamento, seja bonito de bom que aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Aí toda vez que eu leio isso, com preguiça mental eu não puxo. É só preguiça mental mesmo. Porque Jesus não ia falar algo que não tivesse na lei. Não é? Ele não ia inventar história. Né? Quem é que o primeiro, maior mandamento: amarás a Deus e o teu
amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Está lá em Levítico. Levítico é o livro que trata das ordenações do comportamento do povo hebreu. Como nós somos oriundos de uma cultura greco-judaica, teve o romano depois, mas o grego e os judeus são mais antigos do que o romano. Então é estabelecido, irmão, fala para a gente no caminho da luz, que nós somos oriundos de uma cultura grego-judaica. E somos gregos-judaicos, essas tradições do povo hebreu depois foram absorvidas pelos nossos irmãos da Igreja Católica e continuamos com muitas atitudes comuns à época do judaísmo de Jesus, aqui esteve entre nós. E quando se fala que aquele que amaldiçoar pai e mãe, o que significa Jesus está falando para a gente? O próprio honrar a nosso pai e nossa mãe não é complicado de a gente entender. Por quê? Porque a gente coloca que o nosso pai e a nossa mãe podem falar e fazer a maior besteira do mundo, porque eu não tenho direito de repreendê-lo. Não é isso que a lei fala. Não é isso que a lei fala. Na cultura hebraica, quem cabia a obrigação de esclarecer e ensinar a Torá ao filho era a mãe, a mulher. Por isso que a mulher tem uma mulher. Lembra que eu falei da Adriane? Que ela falou que a casa foi fundada por mulheres e sempre tem uma maioria feminina, graças a Deus, porque o homem está aqui mandando 200.000 anos, então faz o que não presta. A mulher tem que tomar a frente de tudo. Eu sou super a favor. Contribuiu com 5 mulheres além da esposa aqui na terra. Então, eu sou a favor delas para caramba. Aí, quando a mulher tinha a responsabilidade de ensinar a Torá aos filhos, e não tinha tablet, nem smartphone, nem papel, era na tradição oral. A mulher aprendia a adorar da sua mãe e passava para os seus filhos. A tradição oral era tão importante e outra coisa, não ensinava, não tinha capítulo e versículo não. As anotações dos papiros eram textos seguidos. E quando o jovem chegava com 12 a 13 anos, no caso do menino, a menina, quando ela menstruava, ela tinha um ritual de passagem que era também falar a Torá. O jovem não, o ritual de passagem do jovem era aos 12 ou 13 anos. Acontecia o quê? Aqui tinha 3 sacerdotes, o jovem aqui à frente, e um sacerdote falava, em que parte da Torá Deus manda honrar pai e mãe? E o jovem tem que falar, que era o mandamento da lei de Deus recebido por Moisés no monte, e categoriza o 5º mandamento da lei. Ele tinha que falar onde estava aquele texto. Não era capítulo e versículo, porque não tinha essa distinção. Isso aconteceu em 1683, mais ou menos, depois da invenção da prensa do Gutenberg no século XVI, no meio do século XVI. Então a mulher tinha essa responsabilidade de ensinar a Torá ao filho. Porque quando chegava no ritual da passagem, quem levava esse filho no templo ou na sinagoga para o ritual da passagem? O pai. E se o filho não soubesse, o pai passava vergonha e ele tinha direito de tirar a vida da esposa, da mãe, porque ela não cumpriu a tarefa dela. Olha a coisa crítica que era na época. E quando Moisés coloca que honrai ao nosso pai e à nossa mãe, o que Moisés está falando? Para a Adriane honrar o pai dela e a mãe dela, ela tem que seguir os ensinamentos da Torá, porque foi isso a herança que eles deram para ela. Então, honrar é exemplificar aquilo que o pai e sua mãe te ensinou. Meu pai e minha mãe me ensinou, não me ensinaram a Torá, não me ensinaram a seguir a lei. Você tem um tempo para isso. Então, esse honrar nosso pai e nossa mãe não é carta branca aos pais para fazerem tudo o que querem com os filhos, não, porque a gente sabe ao longo da trajetória da humanidade quantas atrocidades vários filhos sofreram e sofrem até os dias de hoje. Está associado a você ter os bons ensinamentos
de exemplos dos seus pais e repetindo esses bons exemplos, você estará honrando eles perante Deus. Por isso que fala, amaldiçoar, que Jesus coloca, que está no texto, significa o quê? Quando você descumpre aquilo que seu pai e sua mãe te ensinaram à luz da lei de Deus. À luz da lei de Deus. Não é na época, na minha geração, a minha mãe falava assim, se não gostou, coma menos. Mas vai fazer o que eu estou mandando, senão te quebro todo. E a velha batia mesmo, não tem conversa não. Não é essa imposição de vontade, mas o exemplo, olha, Moisés é 1800 anos antes de Jesus, e já tinha a cultura que o exemplo é muito mais importante do que a palavra pura e simplesmente passada. Então, quando Jesus traz essas informações, que os sacerdotes se preocupavam mais com a tradição do que com propriamente a lei de Jesus que Deus nos ofertou, Jesus está dizendo o quê? Que você vem para casa vestido, cheirosinho, perfumado, mas a sua mente não está em compatibilidade com o que você exterioriza. Já viu? Não sei aqui, na minha casa não acontece isso não. Lá no Campamento de Xavier. O irmão chega na porta e fala assim, hoje eu não estou bom não. Não vem de história do meu filho não quero passo, não pedi passo, não pedi água energizada. Alguém fala que assim? Não, a gente entra aqui igual cachorro chutado, né? Tudo bem como Deus quer. Como é que você está tão indo? Para onde, criatura, você está indo? Se você fala assim, estou indo para Jesus, é o único caminho confiável. Quando você fala, estou indo, você não sabe para onde vai. Qualquer caminho é caminho. Quando você diz que está indo para Jesus, show, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho. Então, quando chega aqui, a gente chega, né? Aquele cachorro caiu na mudança, na noite de chuva, a gente entra num vitimismo e num coitadinho, achando que até engana o Paulo e a todos nós, mas a Jesus, a espiritualidade que nos assiste, olha que começou o show de novo. Quer ver? Se alguém parar na conversa, vai chorar. Não é? Você não conhece assim? A pessoa fala assim, fulano, chega aqui. Como é que está na internet, não, vamos lá. Tá? A gente passa uma ideia de vitimismo, por quê? Porque nós achamos que a tradição de chorar é mais importante do que a verdade do meu descontentamento. Olha, hoje eu não estou bem, porque eu briguei no trabalho, discuti no trânsito, saí no tapa com meu filho, com a minha esposa. Então nós estamos sendo sinceros, porque às vezes é uma realidade que nós temos que enfrentar. Então o que é mais importante? Eu vivenciar uma tradição ou eu buscar internamente a verdade do Evangelho? Agora estava lendo aqui as propostas, estava falando dos irmãos a quem a casa assiste, ou falando também do tratamento espiritual. Eu gostaria sinceramente de alguém que levantasse a mão e dissesse que não precisa de um tratamento espiritual, que não precisa da assistência da espiritualidade em nome do marido de Joana. Ó, tá show de bola, tudo beleza, hoje eu vim aqui para passear. Tem alguém assim? Se tiver, pelo amor de Deus, mostra que eu nunca vi ninguém nesse estado de bem-estar dentro de uma casa espírita. Porque a casa espírita, toda casa espírita, invariavelmente ela é um hospital. Já viu alguém no hospital? Quando eu estou aqui, que meu senhor uma saudade. Há 6 meses que eu não venho aqui. Alguém faz isso no hospital? Não, eu vim aqui só para poder ver se o hospital está no meu lugar. Não, porque a gente pode passar 300 vezes pela porta do hospital. Não tem dor de cabeça nem olha. Mesma coisa quando nós estamos apostos para uma casa espírita. Nós viemos para o hospital para receber o tratamento espiritual que a gente não tem noção do que seja. Não tem. Porque aqui, cada um de nós tem pensamentos variados sobre as nossas necessidades. Então, nesse hospital, o médico, ele é detentor de todas as especialidades. Ele é médico das almas. Então, quando eu chego aqui, digamos que hoje fosse dia de tratamento
espiritual. Chegou mais um necessitado aqui, que é o que na realidade nós somos. Porque Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se eu ainda tenho tanta necessidade de falar do Evangelho, e se vocês de ouvirem, é porque a nossa doença é crônica. Qual é a nossa doença? Não falar de doutor Eva, preguiça da transformação. Porque a proposta do Evangelho, a proposta que o Sr. Kardec traz para a gente no Evangelho do Espiritismo, é que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral, quer dizer, tem esse esforço diário da transformação moral. O que eu ontem fazia e que não me dava muita alegria, hoje tenho como me esforçar de não repetir aquela atitude. E tomar as minhas más inclinações. Sempre fiquei encapsulado quando eu vi essa frase, tomar as más inclinações. Com exceção de mim e do Adão, nós na época de criança, a gente ouvia dizer que no circo tinha a esfera. Eu nunca fui, não sei se você foi. Eu nunca tive dinheiro para ir. Mas tinha lá o domador de leões, domador de fera, não tinha? No circo, também. Ele ficava com uma cadeira e um chicote. E um bicho lá em cima de uma plataforma. Ele instalava o chicote, ele pulava no outro, pulava no circo. Não era assim que via no filme antigamente? Mas às vezes a cadeira caía. O chicote arrebentava. O que acontecia com o domador? Virava repasto do leão. O que Kardec nos propõe, quando ele nos ensina a domar as nossas más inclinações, é de que nós devemos pegar a cadeira da obediência e o chicote da resignação para domar as esferas interiores que tem dentro de mim. Que eu não tenho mais o direito de mostrar as minhas garras, os meus dentes, para que impor as minhas vontades, os meus desejos. Isso está no Evangelho. Jesus nos propõe seguir as orientações da lei que o Evangelho nos traz, e não as tradições, não os rituais que muitas das vezes nós, apesar de estarmos já muito tempo na doutrina espírita há algum tempo, mas não largamos o pé lá na batina do Padre. Sabe? Somos espíritos. A gente vai com um amigo em casa, uma criança batizada, vamos lá na igreja católica. Aí entra na igreja católica, é espírita, hein? Por que você fez isso? Todo mundo faz. Né? A gente repete ritual sem saber se é o objetivo daquilo que está fazendo. É isso que Jesus vem alertar para a gente. Se na casa espírita, não é muito diferente disso. Então nós temos que nos reprogramar numa linguagem de internet, de informática. Nós precisamos pegar o nosso HD, passar uma HD mental, passar um antivírus poderoso que é o Evangelho de Jesus e fazer uma reprogramação dos nossos pensamentos que é feito pelo Espírito da Purificação. Falava hoje com a minha filha, Isabela, que tem casos espíritas que não estudam o livro dos médicos. Nunca pegaram o seu inferno. A gente é muito bonito para ficar aqui mais bastante. Se a casa não oferece, não nos desobriga de fazer a nossa parte. E nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Então, quando Jesus dá essa orientação aos católicos, que nós temos que deixar de lado as tradições milenarmente associadas a nós, espíritos imortais, que já tivemos a oportunidade de passar inúmeras existências dentro da Igreja Católica, a quem nós temos um respeito profundo à Igreja Católica. Posso ter dúvidas com relação a alguns elementos da Igreja Católica. É a mesma coisa a Casa Espírita. Você não pode analisar a Casa Espírita pelos seus participantes, mas aquilo que a doutrina do Espírito nos propõe dentro da Casa Espírita. Mas nós tivemos várias passagens dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro do hinduísmo, diversos conceitos filosóficos de espiritualidade. Então agora estamos matriculados na escola da doutrina dos espíritos e temos que tirar o véu da terra. Não temos mais que viver sobre uma imagem de que
quem está falando, quem está aqui dirigindo, são seres diferenciados, e todos nós somos doentes da alma. Todos nós temos muito a modificar no nosso íntimo para que a gente abandone as condições que Jesus nos propõe. Na continuidade aqui, Jesus fala da questão de que os sacerdotes se preocupavam em limpar muito o exterior do prato, dos copos, para que pudessem estar em condições de ser servidos. Não era o conteúdo que tinha importância, mas a expressão exterior. É como a gente, eu falei, a gente toma banho, se perfuma, penteia o cabelo, os meninos, quando tem um ato, faz a barba, as meninas, passa lá uma tintinha lá melhor no cabelo, para ficar diferenciada. Tudo isso aí, a gente está limpando o prato, por fora, mas estamos esquecendo do nosso interior. Quando chega aqui no portão, não é que dentro não, não é que dentro da sala de passe não. Quando chega lá no portão, nós recebemos um passe de dois benfeitores que estão ali, para que a gente possa se harmonizar ao ponto de ouvir o que está sendo falado. Agora, se eu já chego ali, cara, no primeiro vídeo hoje, já está um calor infernal, sabe? Hoje não foi uma boa. Agora eu estou aqui no portão, eu tenho que entrar. Eu estou aqui. Eu estou. Fulano me chamou para tomar uma cervejinha. E depois da reunião ele não vai estar me esperando. Alguma coisa errada? Não. Para quem pode, não tem nada errado. Paulo de Tarso fala para a gente na carta aos Hebreus: bebeis, mas não vos embriagueis. A questão é como você vai conduzir essa possibilidade, não é a proibição dela. Então Jesus, quando fala que nós nos preocupamos muito com o exterior e esquecemos do interior, Jesus fala assim: o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que dela entra. Uma vez eu falando sobre isso, aí uma menina nova aí, tem uns 20 anos mais, ela virou para a mãe e palestrante, quando tem que fazer, vai em cura labial. Tá? Cuidado com o que vai falar quem está perto. Ela virou para mim e falou assim: eu preciso de dieta. E ela estava bem fortinha. Aí eu tive que pegar o gancho e falar: olha, Jesus não disse para a gente não cuidar do corpo ingerindo qualquer droga, não, qualquer porcaria, não. Isso daí você está errado também. Aí ela olhou para mim porque ele escutou. Eu entendo ela falando. Então, quando Jesus propõe para a gente que o que contamina o homem é o que entra pela boca, o que sai da boca, porque ele vem do coração, aonde o homem guarda todas as impurezas. Antigamente, muito antigamente, tinha um ditado que falava assim: sabe por que a mulher beija a outra? Porque não pode morder. Antigamente é isso, porque hoje em dia Deus caiu de tudo, mas como coroa, eu falo que eu ouvi antigamente. Porque muitas das vezes você não está com vontade de falar com a pessoa, não. Mas aí a educação manda tu fazer, tu dá bota um sorrisinho amarelo na boca, saudade tua, né? Tu vê Renato por aí, diz que eu estou com saudade dele também, mas não queria nem ver Renato na minha frente. Mas a gente faz um social. Então o que sai da nossa boca é o que nos contamina, sabe por quê? Porque não há possibilidade de falar sem pensar. Para nós, espíritas, temos conhecimento disso. Por quê? Lá no Gênesis, Kardec fala assim para a gente, no livro Gênesis: o pensamento tem a velocidade da luz. Ele não fala assim, ele fala que é mais rápido do que o raio. O texto correto é isso, porque na época dele não tinha um termo de velocidade da luz. Mas ele diz que o pensamento é mais rápido que um raio, ou seja, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E nesse intervalo entre o pensamento e a palavra, nós, espíritos, seres inteligentes, temos capacidade de frear. Capacidade de frear. Está terminando o tempo. Eu vou te lembrar sempre o ensinamento que o Dr. Bezerra passou através da mediunidade de Paulo Pereira Franco. O Dr. Bezerra diz que tem um ditado popular que fala: diga-nos com quem andas, que eu direi quem tu és. Certo?
doutor Guilherme falou assim: diga-me o que pensas que eu direi feito antes. E depois que eu ouvi isso, Adão complicou a minha história, porque eu comecei a ter que tomar conta do meu pensamento para que as minhas verbalizações não me contaminassem. Ainda não consegui, eu não esforço ainda. Mas a proposta é essa, porque Jesus fala no final do texto, lá de Lucas, ele fala assim: porque toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Todos os rituais que nós criamos, que cada um julga ser o melhor para si, mas não representa aquilo que a espiritualidade nos propõe, ele será retirado em algum momento. Porque Jesus fala que aqueles que vivem pelo ritual são cegos guiando, cairão na ribanceira. Então a proposta da gente é que a gente busque, através do estudo do Evangelho de Jesus, os esclarecimentos para que a gente saiba como agir. Mas não é fácil, não. O Raul Teixeira, palestrante muito conhecido, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: ser espírita não é qualquer não, é para quem aguenta. E quando você se decide a estudar com a proposta dos espíritos, nas obras de Kardec, você fala assim: o jogo vai ser duro, mas nós temos um excelente técnico, que é Jesus de Nazaré, que só depende da gente, porque é ele que fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele só pede para a gente ir para ele. Ele não pede que nós sigamos em sua direção perfeitos, não. Se quiser vir após mim, fala Jesus, negue a si mesmo, o que é muito difícil, tome a sua cruz, que não queremos aceitá-la, e siga-me. E seguir Jesus, como diz Paulo na carta aos Coríntios, seguir Jesus, ser cristão, é andar com Cristo. É possível. Temos tantos exemplos na nossa jornada. A própria mentora da casa de Joana d'Arc é a representação próxima para a gente. Maria é a obra pura. Falar Nossa Senhora para mim é uma coisa que transforma o coração. Mas a proposta é a gente nos espelhar naqueles que fazem. Porque não é que Joana d'Arc fez. Ela continua fazendo a proposta da nossa renovação. Que Jesus nos abençoe. Quando eu comecei aqui na direção, eu pedia aos bons amigos espirituais que eu trouxesse que eu iluminasse o nosso irmão. E fomos atendidos, né? Obrigado, deu um passeio pela história, falou com a gente maravilhosamente que a gente precisa nos instruir. Né? Para a gente entender Jesus, precisa entender o Velho Testamento, porque Jesus, meus irmãos, era judeu, só para a gente compreender. Jesus veio dos judeus, nasceu judeu. E as leis tão faladas são as leis do judaísmo, que Jesus, contestou várias e colocou outras tantas, é isso? No próprio Novo Testamento, que aliás Jesus não escreveu, né? Ele trouxe um monte de amigos lá, os evangelistas, que colocaram no contrário. Meus irmãos, alguma pergunta para o nosso irmão Evaldo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é possível, todo mundo aqui passou de lá. Que bom. Obrigado. Aliás, você falou que a Casa Espírita é um hospital. Você falou dos sentinelas que ficam lá, que nos pacificam, e certamente nós temos uma quantidade de sentinelas ali que, antes da gente adentrar essa casa, né, tão importante para nós, para a sociedade, somos pacificados ali. E essa casa, segundo as informações do mundo espiritual, fisicamente é desse tamanho, mas espiritualmente o tratamento é uma coisa que a gente não consegue aos nossos olhos, né, ainda compreender o que é o tamanho dessa casa. É isso? Bom, estamos aqui felizes pela preleção, vamos nos despedir
do pessoal do. Beijo para Lourdes. Manda um beijo para a Luz, está lá na região do lado, só curtindo essa. Ela botou aqui, ó. Estou gostando muito de ouvir este palestrante. Foi bom. Todos nós. Beijo, Luz. E para todos os outros que estão nos assistindo, um beijo grande. Fiquem com Deus e voltem na próxima semana. Bom, meus irmãos.